Olá, bom dia! Vamos começar a nossa aula de hoje, né? Vamos pegar o calendário. Deixa eu mudar aqui. Estamos ainda, né, no mês de setembro. Deixa eu deixar grande aqui. Ontem foi quarta-feira, dia 8, né? Hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Deixa a tia pintar aqui da corzinha que a tia escolheu, tá? Então, hoje é quinta-feira, dia 9 de setembro. Gente, hoje nós temos folhinha, temos livro. Deixa a tia conferir, vamos conferir tudo aqui se a tia não tá com a cabeça ruim, é só isso. Quer ver? Ó, dia 9, ó, português, matemática e ciências. Aqui, ó, tem livro e tem o território da leitura também, que a tia tinha esquecido. Abriu, separei aqui, esqueci de falar, tá? Tem folhinha, livro de matemática e território da leitura, certinho? Então, vamos lá. Vamos começar por ciências e português aqui, ó. Estamos trabalhando solo, tá? Então, depois a gente vai terminar essa parte de solo todinha. Depois nós vamos mudar o nosso conteúdo, tá? Então, vamos terminar. Tem atividades no livro também que a gente precisa fazer para fixar e encerrar o que nós estamos aprendendo. Ó, solo e sua composição. Chamamos de solo a superfície do planeta Terra, que é o local onde vivemos e também desenvolvemos nossas atividades. Ele pode ser coberto por vários elementos, como vegetação, água, cidades e ruas, ou mesmo não apresentar nenhuma cobertura. De qualquer forma, quando descoberto, observamos somente a sua camada superior. Mas quando cavamos um buraco ou observamos um buraco, percebemos que existem várias camadas diferentes ao longo da sua profundidade. Existem 5 diferentes camadas chamadas de horizontes do solo. Quando observamos o solo de diferentes lugares, também percebemos que existem diferentes tipos de solo, que apresentam texturas e cores variadas. Esta diversidade ocorre por 2 motivos: o tipo de rocha que deu origem ao solo e também a quantidade de materiais que cada um apresenta em seus horizontes, tá? Quando fala de horizontes, lá vamos pensando na profundidade do solo, tá? De forma geral, todo solo apresenta em sua composição minerais, ar, água e matéria orgânica. Os minerais são originados de fragmentos de rocha de origem. O ar e a água vêm do ambiente, ou seja, pode variar de acordo com as estações do ano. Além disso, o tamanho das partículas de minerais também influencia na quantidade de ar e água, tá? Então, nós vamos, a tia quer fazer com vocês, se a gente conseguir, mas até no fim do ano a gente faz, mesmo que o conteúdo tenha mudado, a tia volta, tá? Vamos fazer algumas experiências com vocês na sala, com relação a essa parte do solo. Nós temos aqui, ó, um solo de floresta e o solo de deserto. Viram que diferença? Quanto maiores forem, mais ar e menos água o solo irá acumular. Já a matéria orgânica é originada da decomposição de restos de seres vivos. Solos de florestas, por exemplo, por serem cobertos por vegetação, apresentam mais matéria orgânica. Os solos de deserto, por outro lado, por não apresentar cobertura vegetal, são muito pobres em matérias orgânicas. Quando se fala assim matéria orgânica,
Quando nós percebemos aqui, ó, o solo da floresta. Aqui fala aqui de restos, né, de seres vivos, mas quando nós vemos esses solos da floresta, onde tem muita vegetação, nós temos as folhas, a própria folha é uma matéria orgânica, ela ali vai adubando o solo, né? Não só os animais, né? Os restos dos animais, tudo aquilo que vai animais, mesmo nós temos uma atividade, se não me engano, no livro que a tia queria que vocês fizessem, né? A gente vai ver se a tia consegue fazer ela com vocês, que falam da minhoca no solo, né? Do tanto que deixa a tia usar uma palavra aqui que seja simples. Depois nós vamos fazer essas atividades, vocês vão entender. Ela aduba o solo, né? Uma palavra que a gente consegue usar sempre, né? Adubo, né? Então, é um animalzinho que ajuda o solo. Diferente, olha como nós temos uma vegetação aqui, folhas. No caso, animais, é mais fácil um animal morar aqui na floresta, vários animais, que no deserto, né? O deserto é muito difícil, não tem água, olha o solo, não tem vegetação quase, né? Os animais de deserto são animais que bebem pouca água, né? Então não tem aquela variedade de animais no deserto. Então, para vocês verem, ó, como é o solo, olha a diferença do solo. Então, esse solo aqui não segura a água, o sol bate direto nele. Aqui, ó, as árvores já protegem, né, o solo. Então, com certeza aqui tem mais umidade, tem mais água. E como a tia coloca aqui, ó, que depende muito da estação do ano, né? Quando tá muito calor, o sol tem menos água, né? Lógico, o solo, né? Nós podemos perceber na nossa casa, né? Quando tá muito quente, o solo fica seco, né? Fica mais ressecado, certo? Então aqui tá falando um pouquinho sobre o solo, tá? Bem assim, e a sua composição, né? Um pouquinho sobre a composição do solo. Aqui nós temos uma pergunta, ó. Segundo o texto acima, existem vários tipos de solo, mas podemos observar uma composição geral. Composição geral, a composição que todos os solos têm aqui. Tá bem facinho aqui, ó. Composição, onde fala da composição. Desde a época dos homens da caverna, os seres humanos utilizam os solos coloridos para fazer pinturas. Por que existem diferentes tipos de cores de solo? Tá? Então, quando nós vemos aqui, a tia não deixou espaço, né? Mas vocês colocam aí um X pequeno aí. Quando nós observamos o solo, lembra que a tia até deu uma atividade perguntando do solo da casa de vocês, o que vocês observaram. Quando nós vemos, nós podemos perceber cores diferentes. Então, antigamente, eles não tinham tinta, né? Eles usavam o solo, né? Fazia com água, né? Assim que eles usavam, né? Os homens da caverna para colorir, fazer pintura, sabe aquelas pinturas que a gente vê, né? Rupestre. Eles usavam as cores retiradas do solo, né? Aqui tá perguntando aqui, ó. Por que existem diferentes tipos e cores de solo? Porque foi pintado pelo ser humano? Depende do tipo de rocha, tem lá no texto, tá? Que deu origem ao solo e da quantidade de materiais orgânicos. Qual o solo? Quando o solo é perfurado, ele fica com várias cores. Presta atenção lá no texto. Nós podemos ver que nós temos, falando comum aqui, nós temos a terra vermelha, a terra preta, né? Tem lugar que tem uma terra amarelada, certo? Então, se a gente tem algumas técnicas, se vocês quiserem pesquisar na internet, que eles fazem, mistura essa água com a cor, né, da terra,
põe cola e faz pintura, faz artesanatos lindos, né? Usando a cor da terra, tá? Agora nós temos outra que essa daqui tá bem fácil. Deixa eu te diminuir. Observe as duas colunas abaixo e ligue o ambiente à cobertura de solo que cada um apresenta em sua maioria. Nós temos a rodovia, temos a floresta e o oceano. Aqui nós temos, ó, solo coberto por seres vivos de diferentes espécies. Solo coberto por um componente não vivo da natureza. Ó, da natureza. Solo coberto por um componente não natural, produzido pelo ser humano. Tá? Vocês liguem. Certinho? Agora nós temos o livro de matemática na página 163 e depois nós vamos para o território da leitura 11 e 12, tá? Deixa a tia achar aqui para vocês. Matemática primeiro. Não está difícil matemática? Uma página só, divisão, tá? Usando a subtração para dividir. A professora Ana organizou seus alunos em grupos. Em seguida, ela distribuiu 15 folhas de papel colorido aos 5 alunos. De um dos grupos, 5 alunos de um dos grupos, de modo que todos ficaram com a mesma quantidade de folha entre eles. Então, pegou os alunos, tá? Dividiu eles em grupos e pegou 15 folhas de papel colorido, vai devagar aí, tá? E ela distribuiu aos 5 alunos, a 5 alunos, tá? De modo que todos os grupos, não todos os alunos, tá? Todos os grupos ficaram com a mesma quantidade de folhas, tá? Certo? Então, ó, dividiu e todos os grupos eram 15 folhas. Se tinha 5 alunos, né? Presta atenção, tá? Certinho? 15 folhas, 5 alunos, cada grupo ficou com a mesma quantidade. Como você faria para distribuir igualmente as folhas? Uma maneira é distribuir inicialmente uma folha para cada criança. Em seguida, distribuir outra folha para cada uma delas e assim por diante, até acabarem as folhas. Veja a seguir as distribuições realizadas. Então, uma maneira. Ó, antes da distribuição, tinha 15 folhas. A primeira distribuição deu 1 para cada. Igual a tia fez no quadro, a tia mostrou no quadro a divisão de quem está com a tia na sala, né? Do simulado, que nós fizemos grupinhos e a tia foi distribuindo um em cada grupo, tá? É mais ou menos no mesmo sentido, ó. Depois a primeira distribuição, tá? Depois ela continuou distribuindo, distribuiu mais 1 para cada e depois mais 1 para cada, tá certo? Agora tá perguntando aqui, quantas distribuições de 5 folhas foram feitas ao todo? Então, é só olhar aqui, tá certo? Ó. Quantas distribuições, né? Quantas vezes a professora distribuiu? Complete as subtrações de acordo com as distribuições das folhas. Olha, tinha 15 folhas. A primeira distribuição, ela fez o quê? 15 menos 5. Segunda distribuição, 10, porque ela já distribuiu 5. Sobrou quanto? Sobrou 10. 10 menos 5. Terceira, 10 menos 5, agora sobrou 5. 5 menos 5.
Sobraram folhas. Agora complete. Quantas vezes 5 é igual a 15? Que é o contrário. Lembra que a tia falou? Multiplicação contrário de divisão, divisão contrário de multiplicação. Ó, 15 dividido por 5 dá quanto? Tá certo? Então, pensaram aqui tá bem o desenho sem problema, né? 15 folhas, 5 alunos, tá? Certinho? Esse daqui vocês não vão ter dúvida, porque tá bem simples e explicadinho. Se tiver alguma dúvida aqui embaixo, vocês falam, tá? O desenho tá bem tranquilo, prestem bastante atenção nessa parte, certo? Território da leitura, deixa a tia achar o território da leitura aqui, que a tia esqueceu de abrir, tá? 1 minuto, prontinho, já achei. Deixa só a tia encontrar a nossa página que nós estamos. Vamos lá. Deixa eu te achar aqui, ó. 8 fizemos, 9, né? Fizemos o 10. Hoje é 11 e 12, tá? Estamos quase terminando. Depois da leitura. O final da história foi previsível ou foi uma surpresa? O que é previsível? Realmente você achou que ia acontecer aquilo, né? Ou foi uma surpresa? Você não esperava aquele final da história. Qual foi a maior descoberta que você fez durante a leitura do livro? Você aprendeu algo novo depois de ler o livro? O quê? Alguma parte da história deixou você confuso ou confusa? Certo? Essa é as duas partezinhas de hoje, tá? Creio que amanhã a gente termina o nosso território, certo? Deste livro. Aí depois só no próximo bimestre um livro novo pra gente trabalhar, tá bom? Qualquer dúvida vocês perguntem. Uma ótima aula para vocês, viu? Fiquem com Deus aí.